Então, muito boa noite a todos que vieram aqui nesta noite, 22 de outubro de 2014, para conjuntamente desenvolvermos mais uma conferência sobre um tema do curso de Gnose Revalorizada. Hoje o tema de número 19 é o livro do ponto final ao ponto seguinte. Então, sejam todos bem-vindos, que todos tenham uma excelente aprendizagem e que tenham uma linda noite de experiências iluminadas. Este livro, então, que nós vamos abordar, que está no tema de hoje, é praticamente uma coisa, vamos dizer assim, com a palavra que eu usaria para definir, está muito distante de nós, dos estudantes gnósticos da atualidade. O pessoal não quer saber, na realidade, né? Na sua imensa maioria, nem das partes simples, né, de entendimento do conhecimento gnóstico, da doutrina. Ainda mais, quem mais iria querer saber, né? Ninguém quer saber, então, do conteúdo desse livro, que trata de coisas muito significativas, né? Coisas não muito boas de serem ouvidas, de ser estudadas, né? Trata da parte, então, da lavagem de roupa, né? Do que se passou na gnose, trata do que ocorreu realmente, né? Nos meandros, nos bastidores do movimento gnóstico. Então, esse livro, ele teve a sua época, quando ele foi escrito, né? Circulou pelo movimento gnóstico. Já se passou. Esse livro, o principal articulador dele foi o missionário Restrepo. Ele recebe o aval do venerável mestre Rabulu, então o livro sai em nome do movimento gnóstico, respaldado pelo venerável mestre Rabulu. Então, o que ocorre na realidade é que ele conta a história, então é um livro histórico, né? O estudante gnóstico que realmente quiser entender a história real, da real doutrina gnóstica, terá que ler esse livro e buscar compreender o seu conteúdo. Também há outros livros nesta linha, né? O livro A Nova Ordem, para vocês pesquisarem. Há o livro do Restrepo, agora muito recente, Gnósticos e Agnósticos. Todos contam a real história do movimento gnóstico. Uma história de muita podridão, muita sujeira que se passou, né? O pessoal que é inocente ou que está fora da gnose, ou quando entra, né, disso não entende muito. Eu também não entendia. Quando entrei no movimento gnóstico, eu percebi que havia várias facções, várias divisões, e na minha inocência eu achava que aquilo não deveria ocorrer, e ficava então esforçando, indo num e no outro, num grupo e no outro, tentando fazer a união dessas partes antagônicas. Logicamente não consegui. Hoje eu sei porque não consegui, na época eu não sabia, mas eu consegui um feito muito importante, que também vocês conseguirão. O que a gente consegue com tudo isso, com tudo que fazemos no movimento gnóstico, no nosso estudo, nas nossas práticas, até por estarmos aqui, provavelmente não iremos conseguir ninguém ou pouca gente, mas nós conseguiríamos esse fenômeno, esse efeito que eu chamo de efeito peão. Então eu consegui com tudo isso o efeito peão. O que é o fenômeno do peão?
O peão, vocês notam que enquanto ele está rodando, né, ele pode curvar, quase cair, inclinar até o chão, mas volta, continua rodando. Enquanto ele estiver rodando, ele está de pé. Quando estiver movimentando, está de pé. Se ele para de movimentar, ele cai. Então é o que nós conseguiremos aqui, enquanto nós estivermos movimentando na dinâmica do conhecimento, estudando, pesquisando, praticando, nós estaremos de pé dentro do movimento, nos qualificando para o possível resgate. A hora que nós pararmos, então, como peão, a gente também cai e daí não anda mais. É importante. Então, esse livro ele vai contar essa história, o movimento gnóstico, ao longo da sua história, né? Sempre tiveram seus traidores. É necessário que haja traidores. Vocês vejam isto, né? Na iniciação de Jesus Cristo, os traidores existiram. Então Jesus, ele fora morto, ele foi traído, nada mais nada menos que por nós, por toda a humanidade. A humanidade foi quem condenou Jesus Cristo, mandou soltar Barrabás e condenar Cristo. Então a humanidade tinha o poder de sobre a condenação ou absolvição de Jesus. Então ele foi traído pela humanidade, coletivamente. Ele foi traído pelos judeus, o pessoal do Sinédrio, os sacerdotes, que tinha um conselho de 500 sacerdotes, 500 membros que saíram em calça de Jesus para caçá-lo para a morte. Ele foi atraído pelos seus apóstolos, seus apóstolos mais chegados. Na hora que ele fora preso, né, no jardim de Getsemane, ele estava sozinho. E aí ele mesmo disse, todos vós não pudessem velar comigo nesta noite. Então ele ficou a sós. E os apóstolos, ele mesmo disse para eles que iriam trair, e eles diziam que não, Pedro, não vou te trair, de jeito nenhum, mestre. E ele diz, pois bem, tu me trairás até que o galo cante pela terceira vez. Então o galo é o símbolo da consciência. Quando o galo cantou pela terceira vez, o Pedro lembrou da sua traição, então chorou amargamente. Mas antes o pessoal vinha e perguntava, cadê o Rabino, aquele seu colega? Ele, não conheço, não sei do que se trata. Então ele estava traindo porque a consciência não estava funcionando. Então Jesus foi traído por todos e até pelo Pedro. E aí ele vai, né, para a cruz, e ali na cruz ele fica sozinho, traído, né, por todos, e ele acaba ficando sozinho, sem a companhia até do seu próprio Pai, Deus. E ele olha para os céus e diz, por que me abandonaste? Então ele realmente foi traído por todos. Então a traição faz parte da iniciação. Então a iniciação é um caminho de navalha, né, de fio de navalha, é um caminho de espinho, e é preciso que ela aconteça. As dores de todos os lados, a dor física, a dor psicológica, se ampliam intensivamente. Desculpe. Então, com Jesus foi assim, com todos os mestres que trilharem a senda da cristificação. O venerável mestre Samael não foi diferente, né? Todos o traíram, com exceção do venerável mestre Rabulu. Ele também teve 12 apóstolos e todos traíram-no. A sua família o traiu, seus filhos o traíram, a sua esposa, que também era uma mestra, a mestra Telante, também o traiu. Ele foi traído por todos.
faz parte da sua iniciação. Ele tinha um filho que era a recorrência de Brutus, né? E ele é a recorrência do Júlio César. E Brutus queria matá-lo toda noite, pegava um punhal numa recorrência e ela ficava, eu virava mestre sabendo disso, colocava um travesseiro como barricada e ficava de fora vendo Brutus ali atacando com a sua faca, pensando que estava matando por recorrência o seu próprio pai. Então, o mestre Rabulu também se deu isso, ele fora traído, né, por todos, principalmente por seus familiares que faziam parte ali da Colômbia, por seus discípulos mais chegados também, e pelo movimento todo, né? Bastou o venerável mestre Rabulu falecer, hoje fazem apenas 14 anos, a maioria não está mais nativa, né? O abandonaram. Então todos nós também que conhecemos a doutrina do Samael, a doutrina ressintetizada pelo venerável mestre Rabulu, se a abandonarmos, também somos seus traidores. Somos traidores deles quando não somos traidores do pai quando mentimos, o pai é a verdade. Somos traidores do filho, que é o amor, quando odiamos, né? E somos traidores de todos os mestres quando não praticamos aquilo que eles nos ensinaram. Então esse livro vai contar a história da traição, que no movimento gnóstico de 1950 para cá se resume muito rapidamente em coisas que eu vou contar para vocês agora. Como eu acompanhei a maior parte, para mim ficou fácil, né, de tudo isso. Então a luta dentro do movimento gnóstico sempre se deu pelas pessoas que queriam poderes econômicos, poderes espirituais, poderes místicos. Então, queriam criar dentro da gnose, conseguiram até criar, mesmo com a presença do venerável mestre Samael inibida, um movimento gnóstico mercantilista, de finanças, onde se cobravam por livros, se cobravam por mantras, se cobrava por tudo, vendiam o ensinamento, e numa afronta direta ao sacrifício pela humanidade, que é o terceiro fator deixado pelo venerável mestre Samael. Então o venerável mestre Samael, percebendo esta traição, a decadência do movimento gnóstico, que tinha se tornado comercial, ele engendra, né, mecanismo para poder corrigir e colocar as coisas no lugar, mas como ele já estava no fim da sua vida, então ele tomou o seguinte passo, né? Ele pegou e declarou publicamente que havia um mestre reencarnado do Tribunal do Karma que iria tomar a frente do movimento gnóstico, e esse mestre é o venerável mestre Rabulu, e ia colocar as coisas nos seus devidos lugares, iria fundar uma nova ordem gnóstica. E na realidade, então, o fundador da nova ordem é o venerável mestre Samael mesmo, né? E o venerável mestre Rabulu é apenas o continuador. Então, o que aconteceu, que esse livro vai contar para vocês, ele traz documentos, né? Periciais, em que demonstra a falsidade dos escritos, das assinaturas. O pessoal falsificava a assinatura do mestre Samael, se passava por ele, falsificava a assinatura da sua esposa, que era a mestre Litelantes, passava por ela, para ditar circular, ditar normas, colocar regulamento, exigir dinheiro para pagar determinadas coisas, dinheiro para fundos, para isso, para aquilo, quando na realidade não era nem o mestre Samael e nem a mestra Litelantes. Então, quando ele vem a falecer,
falsificaram a assinatura dele, deixando com comando do movimento 3 pessoas, e ele ficou por alguns tempos, o movimento gnóstico, sob o comando dessas 3 pessoas, chamado o Triunvirato. E mais tarde foi descoberto que tudo isso era falso. Na sequência dos fatos, o pessoal não aceitava o venerável mestre Rabulu, porque ele é da linha espiritual do venerável mestre Samael e não tinha nada a ver com as finanças, e o pessoal queria vender livro. Hoje nós temos no mundo as pujantes livrarias gnósticas que faturam milhares, né, de dólares, são ricas, né? Esse pessoal não aceitava de jeito nenhum que os livros fossem gratuitos, né? Então esse pessoal passou a perseguir o venerável mestre Rabulu, tentaram matá-lo todo o tempo que ele esteve vivo. Ele tinha que medir os seus passos, saber ele com cautela, no seu direito de ir e vir, se movimentar com cautela. Mesmo assim, ainda conseguiram matar um dos seus filhos. O filho dele chamava-se Adonai. Então, o objetivo desse livro, né, que eu escrevi sobre ele, é para que as pessoas conhecem os estudantes gnósticos, a real história, e para evitar os estudantes novatos, né, de entrarem, como diz os jovens, e a música, né, de gaiato no navio. Então, vocês poderão ler, eu vou passar o link deles, né, para todos. Vocês poderão, se tiver alguma dúvida, mandar as suas perguntas para o e-mail nosso, né, que responderemos e publicaremos aqui. Então, a todos vocês e a todo estudante gnóstico sério, né, porque nem todos querem conhecer a verdade, e só vai chegar à verdade a pessoa que queria conhecê-la, e quem não queria, como diz o Dom Immanuel Kant, ao entrar em contato com ela, não consegue identificar, jogar pela para os porcos. Então, só vai identificar a profundidade deste panfleto, que tomou o nome de livro, a pessoa que está realmente buscando a verdade. Então, todos vocês, amáveis colegas, né, de senda, lhes é dado o privilégio de descobrir neste texto o engano, o texto desse livro, né, o engano a que ficou submetido o povo gnóstico por parte dos traidores do venerável mestre Samael. Da mesma forma, vai conhecer as razões da fragmentação do movimento gnóstico cristão universal em 2 ramos principais. Naquela época se dividiu da velha e na nova ordem. O pessoal da gnose mercantilista ficou na velha ordem, e o pessoal da linha espiritualista, que é a linha samaeliana, passou para a nova ordem fundada por ele mesmo, venerável mestre Samael, protagonizada por ele. Então, este livro, né, é o resultado de uma comunicação dialogada, distribuída a todo o povo gnóstico na década de 80, entre os veneráveis mestres Litelantes e Rabulu. Este folheto, né, trouxe esclarecimentos sintéticos e definitivos para o futuro da instituição gnóstica, futuro das instituições gnósticas, que haviam na época muitas, né? Ele foi enviado às filiais e centros de estudo da autêntica doutrina gnóstica do venerável mestre Samael, a UVO, em toda a América, na Europa, na Grécia, no Egito, etc, etc. O ponto final, então esse livro ele tem 2 partes. O ponto final, que é escrito segundo a ótica dos traidores, e o ponto seguinte, que é a resposta que deu o venerável mestre Rabulu
coadjuvado, né, ajudado pelo dicionário Restrepo, a este escrito, né, a este pronunciamento dos traidores. Então eles saíram com o ponto final e ele colocou então o ponto seguinte. Quando eles colocaram o ponto final, que é a parte do livro pertencente a eles, da Loja Negra, logicamente, eles se imaginaram vitoriosos, que a Loja Negra havia triunfado definitivamente, mas não esperavam que haveria uma resposta, né, que é o ponto seguinte, respaldada em investigações, em peritos, em dados científicos, etc, etc. Então, o ponto final se construiu numa circular que foi distribuída em 26 de agosto de 1980 pela Diretoria Mundial das Instituições Gnósticas do México, que criminosamente colocou esse livro, né, essa circular em nome da senhora Arnolda Garro de Gomes, que é a venerável mestre Telente, esposa do mestre Samael. A resposta a essa circular, que só foi dada pelo venerável mestre Rabulu em 19 de novembro de 1980, é conhecida como o título do ponto seguinte. Então veja bem, o ponto final é colocado pelos traidores em 26 de agosto de 80, né? E a resposta a esta sua posição, a esse seu texto, só vem em 19 de novembro de 1980. Um minuto para eu fazer aqui, atender o telefone. Alô? Isto? Ah, tá bom, obrigado. Tudo bem, desculpa aí. Então, só veio em 1980, é conhecido como o título do ponto seguinte. Na época, o ponto final foi entregue a todo o povo gnóstico por uma quadrilha dissimulada de falsário que tentou burlar a fé do povo gnóstico. O tom sarcástico e desrespeitoso que foi utilizado na circular permitiu a todos os gnósticos de bom senso na época constatar que este documento não foi preparado pela venerável mestre Telentes, como reza a assinatura que aparece no final deste documento. Os estudantes e pesquisadores gnósticos atuais, dotados de boa fé, poderão constatar por si mesmos os videntes e tangíveis valores egóicos negativos que configuram nesta circular que circulou aí na época, né? O nome do venerável mestre Telentes foi utilizado criminosamente pelo Triunvirato do México, que nessa época estava formada por Hipatia Gomes de Lozano, que é filha do venerável mestre Samael, Vitor Manuel Chavez e Fernando Salazar Bunhol, que se passava como secretário do venerável mestre Samael. Esse triunvirato executivo mundial na época manipulou caprichosamente e criminosamente todas as instituições gnósticas ao sabor de seus próprios interesses comerciais, pessoais e egóicos. Este triunvirato inescrupuloso aproveitou-se de Dona Arnolda, que editaram e dirigiram circulares, cartas e manifestos ao povo gnóstico, colocando neles devidamente a assinatura sagrada da mestra Telentes. O propósito desse folheto na época foi precisamente o de mostrar a todo o povo gnóstico o engano e a impostura a que foi submetido
pelas instituições do México depois do desaparecimento do venerável mestre Samael, o único patriarca gnóstico. Para a composição deste folheto foram compilados alguns dos documentos mais importantes que mostram a falsificação da assinatura do venerável mestre Samael por parte dos mencionados personagens, por parte dos traidores. Neste panfleto foram inseridos documentos e provas grafológicas que comprovam a falsificação da assinatura. Todos aqueles verdadeiros estudantes gnósticos que são ávidos e buscadores da verdade ao longo dos tempos, no passado, no presente, vem investigando e analisando este folheto cuidadosamente para descobrir que são os reais, para descobrir quem são, né? E o que são os verdadeiros traidores do venerável mestre Samael. Muito obrigado a todos, a paz e direção.